Olá, meus amigos e minhas amigas. Nessa segunda aula do módulo 4, ainda trataremos do assunto recursos das decisões administrativas. Esse assunto nós dividimos em 3 partes. A primeira parte são aqueles recursos relativos aos benefícios previdenciários. A segunda parte desse tema foram os recursos relativos às controvérsias do FAP, que é o fator acidentário de prevenção. Essas 2 primeiras partes foram tratadas na primeira aula. E a terceira parte são os recursos relativos à parte do custeio previdenciário. Essa segunda parte, ela será relacionada principalmente àqueles casos em que a Secretaria da Receita Federal do Brasil ela constitui um crédito tributário contra um determinado contribuinte por meio de um lançamento de ofício. O lançamento de ofício ele ocorre pela lavratura de um auto de infração. A lavratura do auto de infração vai ocorrer nos casos em que o contribuinte, além de não ter pago a contribuição previdenciária, ele também não declarou essa contribuição previdenciária na GFIP. Porque se ele tivesse declarado na GFIP, a própria declaração feita na GFIP já constitui o crédito tributário. Aí nesses casos em que o próprio contribuinte declara o valor da contribuição por meio da GFIP, aí nesses casos não cabe recurso no âmbito administrativo. Se o contribuinte declara a contribuição na GFIP e não recolhe aquilo que declarou, o que a Fazenda Nacional terá que fazer é imediatamente inscrevê-lo na dívida ativa e cobrar judicialmente esse crédito tributário por meio de uma ação de execução fiscal. Agora, aqui o que nós vamos tratar aqui é o caso em que o contribuinte não declarou na GFIP e não pagou. Aí, nesse caso, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio de seus auditores fiscais, terá que efetuar um lançamento de ofício. E esse lançamento de ofício ele é realizado por meio da lavratura de um auto de infração. Essa lavratura desse auto de infração pode ter o objetivo de constituir o crédito tributário relativo à própria contribuição previdenciária que não foi recolhida e pode também estar relacionada com a aplicação de uma multa pelo descumprimento de uma obrigação acessória. Bem, nesses casos em que a Secretaria da Receita Federal do Brasil lavra um auto de infração contra o contribuinte, nesses casos podem ocorrer 3 hipóteses. A primeira hipótese é o contribuinte pagar o valor daquele auto de infração ou então ele fazer um parcelamento. Olha, se ele pagou, o crédito tributário está extinto. Então, acabou a conversa. Se ele parcelou, ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Então, essa primeira hipótese aí, não vai existir recurso. Então, essa primeira hipótese não tem interesse para a matéria que a gente está estudando agora. Agora, a segunda hipótese é exatamente o que nós queremos estudar agora. O contribuinte não pagou e o contribuinte não parcelou. Aí, nesse caso, ele pode apresentar uma impugnação. A impugnação é o que inaugura o processo, o contencioso administrativo fiscal. Na verdade, o processo administrativo fiscal, ele foi inaugurado com a lavratura do auto de infração. Mas, por enquanto, ainda não existe o processo contencioso administrativo fiscal. O contencioso inicia-se, ou seja, a briga entre administração e administrado no âmbito administrativo, essa briga vai começar com a impugnação apresentada pelo sujeito passivo da relação tributária. Então é essa segunda hipótese aqui que vai interessar para o assunto que será tratado nessa aula. Mas ainda existe uma terceira hipótese. A terceira hipótese ocorre quando a Receita Federal lavra o auto de infração, o contribuinte não paga, não parcela e também não apresenta impugnação. Passa o prazo de ele apresentar a impugnação e ele, além de não ter pago, além de não ter parcelado, também não apresenta a impugnação. Aí, nesse caso, se dá a revelia.
se dá a revelia e nesse caso não vai haver o contencioso administrativo fiscal. Nesse caso, o que a Fazenda Nacional terá que fazer é inscrever esse contribuinte na dívida ativa, já que ele não pagou, não parcelou e também não impugnou. Agora, essa segunda hipótese é o que vai ser objeto do nosso estudo. A Receita Federal lavrou um auto de infração contra o contribuinte ficou inconformado com aquele auto de infração. Então, por isso ele não pagou e também não parcelou, porque ele entende que não deve aquele valor. Então, o que é que ele fez para se defender no âmbito administrativo? Ele impugnou, ele apresentou uma impugnação. Quem vai julgar essa impugnação é um órgão pertencente à estrutura da Secretaria da Receita Federal do Brasil. O nome desse órgão é DRJ. DRJ é Delegacia da Receita Federal do Brasil. Perdão, Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento. Esse J aqui final quer dizer julgamento. Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Esse é o órgão que faz parte da estrutura da Receita Federal do Brasil, que tem competência para julgar essa impugnação em primeira instância. Então, o órgão administrativo responsável por julgar o contencioso administrativo em primeira instância é a DRJ, Delegacia da Receita Federal de Julgamento. Mas tem um órgão que julga esse processo administrativo em segunda instância, que é o CARF. O CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. É um órgão também colegiado que é integrante da estrutura do Ministério da Fazenda. Na verdade, esse CARF vai julgar os recursos. Recursos esses contra as decisões da DRJ. Então, o contencioso administrativo fiscal funciona da seguinte forma. A Secretaria da Receita Federal lavra um auto de infração contra o contribuinte. O contribuinte tem um prazo, que é de 30 dias, para apresentar o quê? A impugnação. Essa impugnação que foi apresentada pelo contribuinte, ela vai ser julgada pela DRJ. Contra a decisão da DRJ, a parte que ficar inconformada vai apresentar um recurso. E esse recurso, que foi apresentado pela parte que ficou inconformada, vai ser julgada pelo CARF, que o CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O CARF, ele é composto por seções e ele é composto também pela Câmara Superior de Recursos Fiscais. Percebam que essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela também faz parte do CARF, mas ela vai ser responsável exatamente para uniformizar a jurisprudência do CARF. Naqueles casos que existe divergência entre as câmaras, entre as seções do CARF, as várias câmaras, as turmas, as seções têm opiniões divergentes sobre uma determinada matéria, aí nesses casos o contribuinte tem o direito de recorrer contra a decisão daquela Câmara que julgou o seu processo. Aí esse recurso último, que não é em todos os casos que cabe, só naqueles casos em que houver divergência entre as várias turmas, seções da CARF, aí cabe esse recurso último para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Essas seções aqui do CARF, elas são especializadas por matéria. Por exemplo, vai ter seções do CARF especializadas nas contribuições previdenciárias, outras seções especializadas, por exemplo, em imposto de renda, outras em IPI e assim por diante.
As seções serão especializadas por matéria. E essas seções, elas são constituídas por câmara. E as câmaras poderão ser divididas por turmas. Então, para facilitar o trabalho, há essas subdivisões do CARF. E ainda tem a Câmara Superior de Recursos Fiscais, que vai dar uma uniformização ao entendimento do CARF. Então, aqui vamos detalhar a impugnação, que a impugnação é o que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, ou seja, é o que inaugura o que se chama de contencioso administrativo fiscal. A impugnação é a forma que o sujeito passivo utiliza para manifestar a sua inconformidade com a exigência fiscal. A Receita Federal do Brasil lavra um auto de infração contra um determinado contribuinte. Ele não paga, não parcela porque ele ficou inconformado. O que é que ele pode fazer no âmbito administrativo? Apresentar uma impugnação. Ele tem um prazo para apresentar essa impugnação. O prazo é de 30 dias, contados da data da intimação da exigência. Então, o auditor fiscal da Receita Federal do Brasil lavra o auto de infração e apresenta ao contribuinte. O contribuinte toma ciência da data em que ele toma ciência, da data em que ele é intimado. A partir dessa data, conta-se o prazo de 30 dias. Esses 30 dias é o prazo que ele tem para impugnar aquele auto de infração, se ele assim desejar. Apresentada a impugnação, o processo formado a partir do auto de infração será submetido ao julgamento da DRJ. A DRJ é a Delegacia da Receita Federal de Julgamento. A DRJ é o órgão administrativo pertencente à estrutura da Receita Federal do Brasil que vai julgar em primeira instância a impugnação que foi apresentada pelo contribuinte. Bem, depois que a DRJ julga essa impugnação, abre-se um prazo que também é de 30 dias para se apresentar o recurso. O objetivo do recurso é um reexame, ou seja, é aquilo que se chama de duplo grau de jurisdição. Aquele conceito que a gente tem no âmbito judiciário, aqui no âmbito administrativo também tem esse duplo grau de jurisdição, né? Sendo que aqui não devemos esquecer, tudo que a gente está falando aqui não tem nada a ver com o judiciário. Tudo que a gente está falando aqui ocorre no âmbito administrativo. Então, o objetivo do recurso é fazer um reexame da decisão de primeira instância. Só lembrando, a decisão de primeira instância foi proferida, foi prolatada pela DRJ. E quem vai fazer esse reexame é o CARF, o Conselho Administrativo de Recurso Fiscal, que é quem vai julgar em segunda instância. Vai julgar em segunda instância. O autor desse recurso pode ser o contribuinte que foi contra o qual foi lavrado o auto de infração, pode ser ele, mas também pode ser a própria autoridade julgadora. Quando o autor do recurso é a própria autoridade julgadora, a gente diz que esse recurso é um recurso de ofício. Ou seja, a autoridade julgadora, a autoridade julgadora da primeira instância, que é lá da DRJ. A autoridade julgadora da DRJ vai interpor um recurso contra a sua própria decisão. Não é sempre, nós vamos ver quais são os casos em que esse recurso de ofício é obrigatório, mas é um recurso contra a própria decisão dela. A decisão da DRJ foi desfavorável ao contribuinte. Ou então, não, perdão, a decisão da DRJ foi favorável ao contribuinte.
Aí óbvio que o contribuinte não vai recorrer. Então ela própria, a autoridade que julgou em primeira instância, vai interpor um recurso contra a sua própria decisão. Vamos ver quais são os casos em que esse recurso é cabível. E quando o recurso é apresentado pelo contribuinte, diz-se que trata-se de um recurso voluntário. Então, o recurso que é encaminhado ao CARF pode ser um recurso voluntário, que é o recurso cabível ao contribuinte, ou pode ser um recurso de ofício, que em alguns casos é cabível à própria autoridade julgadora contra a sua própria decisão. Então, esses recursos, que podem ser do contribuinte ou da autoridade julgadora, eles são cabíveis conforme a decisão originária tenha sido pela procedência ou pela improcedência da exigência fiscal. Olha, quando o recurso da DRJ é pela procedência da exigência fiscal, então quer dizer que esse recurso foi desfavorável ao contribuinte. Então, quando o recurso é pela procedência quando a decisão da DRJ é pela procedência da exigência fiscal, então, se houver recurso, vai ser um recurso apresentado pelo contribuinte, já que a decisão da DRJ foi pela procedência, ou seja, aquele auto de infração, ele é realmente exigível. A decisão da DRJ foi no sentido de que realmente o contribuinte está devendo aquele valor. Então, quem poderá apresentar um recurso será o contribuinte. Agora, quando a decisão da DRJ, que é a decisão de primeira instância, for pela improcedência da exigência fiscal, a improcedência quer dizer, o contribuinte não está devendo aquele valor. Aquele auto de infração é improcedente, ele não procede. Ele não deveria ter sido lavrado pelo auditor fiscal. Aí, nesse caso, quem terá que recorrer será a própria autoridade julgadora. Vai ser o presidente lá da Câmara da DRJ. Agora, não é em todos os casos que vai caber esse recurso, que é o chamado recurso de ofício. Inicialmente, vamos estudar aqui o recurso voluntário. Que o recurso voluntário é aquele apresentado pelo contribuinte e pelo sujeito passivo, nos casos em que a decisão da DRJ foi pela procedência do auto-infração. A decisão da DRJ foi assim, o contribuinte realmente deve aquele valor que tem no auto-infração. Então, se alguém vai recorrer, vai ser o próprio contribuinte. Então, da decisão de primeira instância, que é a decisão da DRJ, caberá recurso voluntário, com efeito suspensivo dirigido ao CARF. O que significa esse efeito suspensivo? É que a partir do momento em que o contribuinte apresenta o recurso voluntário, aquela decisão de primeira instância está suspensa. Ou seja, está suspensa até que ela seja confirmada pela CARF. Se ela não for confirmada, aí ela perde totalmente a sua validade. Mas enquanto ela não for confirmada, ela está suspensa. Ela não tem efeito. O crédito tributário não é exigível. O crédito tributário está com a exigibilidade suspensa, caso o contribuinte tenha apresentado o recurso, mesmo que a decisão da DRJ tenha sido pela procedência, se o contribuinte apresenta recurso ao CARF, aquela decisão de primeira instância está suspensa. Se a impugnação apresentada pelo sujeito passivo não for acolhida na primeira instância, ele poderá recorrer para a segunda instância. É isso de que se está tratando, né? O contribuinte impugnou. O órgão de primeira instância, que é a DRJ, não acolheu a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
ele tem direito a recorrer para uma segunda instância, que essa segunda instância é o CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. O prazo para interposição de recurso é de 30 dias. Então percebam, tanto o prazo para apresentar impugnação, como também o prazo para apresentar o recurso, ambos os prazos são de 30 dias, tá legal? Sendo que a impugnação vai ser julgada em primeira instância pela DRJ, o recurso vai ser julgado em segunda instância pelo CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Mas os prazos, tanto para a apresentação da impugnação, como também para a apresentação do recurso, são de 30 dias. No caso do recurso, esses 30 dias começam a ser contados a partir da data em que o sujeito passivo toma ciência da decisão de primeira instância. A decisão da primeira instância foi aquela decisão proferida, prolatada pela DRJ. A DRJ tomou uma decisão pela procedência do auto infração. Ou seja, a DRJ não acolheu a impugnação apresentada pelo sujeito passivo. A DRJ dá ciência da sua decisão ao sujeito passivo. A partir da data em que o sujeito passivo toma ciência da decisão da DRJ, a partir dessa data o sujeito passivo tem um prazo de 30 dias para apresentar o recurso voluntário. Esse recurso voluntário, ele é dirigido à CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Agora vamos falar do recurso de ofício. Quem é que apresenta o recurso de ofício? A autoridade de primeira instância. O recurso de ofício, ele é apresentado pela autoridade de primeira instância contra a sua própria decisão. Ou seja, a decisão da autoridade de primeira instância foi pela improcedência do auto de infração. Ou seja, a autoridade de primeira instância decidiu que o contribuinte não está devendo aquele valor que está naquele auto de infração. Então, tem alguns casos, não são todos, tem alguns casos que a autoridade de primeira instância recorrerá contra a sua própria decisão. E ela recorrerá para quem? Recorrerá para o CARF. Então, essa autoridade de primeira instância é exatamente o presidente daquela turma da DRJ que julgou pela improcedência do auto de infração. Então, esse recurso de ofício, ele é cabível nos seguintes casos. Primeiro caso, em que o recurso de ofício é obrigatório. O presidente da turma da DRJ é obrigado a recorrer para o CARF. O primeiro caso é quando essa decisão do órgão de primeira instância exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total superior a R$1 milhão. Então, quando o julgamento da DRJ foi pela improcedência de um auto de infração superior a R$1 milhão, a autoridade de primeira instância é obrigada a recorrer de ofício para o CARF. O segundo caso é quando esse julgamento de primeira instância deixar de aplicar a pena de perda de mercadorias ou outros bens combinada à infração denunciada na formalização da exigência. Olha, esse segundo caso, no tocante às contribuições previdenciárias,
praticamente não tem aplicação. Aqui vai funcionar muito com relação aos tributos aduaneiros. Com relação à contribuição previdenciária, praticamente esse segundo caso não se aplica. Com relação a contribuições previdenciárias, praticamente o que vai ocorrer é esse primeiro caso. Esse primeiro caso pode muito ocorrer. Uma auto-infração superior a R$1 milhão é muito comum ser lavrado pelos auditores fiscais. Aí o contribuinte apresenta uma impugnação e a DRJ acolhe a impugnação apresentada por esse contribuinte. Aí, nesse caso, a autoridade de primeira instância, que é o presidente daquela turma da DRJ, é obrigada a recorrer de ofício. Aí recorre para quem? Para o CARF, que é a Câmara, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. E aqui, ultimamente, vamos ver alguns casos que caberão recursos para a Câmara Superior de Recursos Fiscais. O que é essa Câmara Superior? Olha, ela faz parte do próprio CARF. E essa Câmara Superior de Recursos Fiscais, ela é constituída por turmas, e essas turmas são compostas pelos presidentes e vice-presidentes das câmaras. Aqui percebam que inicialmente nós dissemos aqui, que o CARF será constituído por seções, o CARF aqui, e essas seções são constituídas por câmaras. Então, cada uma das seções do CARF são constituídas por câmaras. Então, os representantes da Câmara Superior de Recursos Fiscais são os presidentes dessas câmaras do CARF. Então, é um órgão que está acima, que em alguns casos vai julgar em última instância. Agora, não são todos os casos que caberá recurso para essa Câmara Superior. Então, vamos ver quais são os casos em que será admitido esses recursos a essa última instância. Na maioria dos casos, não caberá esse tipo de recurso. Na maioria dos casos, o contencioso administrativo fiscal acabou lá naquela turma do CARF que julgou pela improcedência ou pela procedência do auto-infração. Mas aqui nós vamos ver alguns casos que ainda é cabível esse último recurso, que seria um terceiro recurso. Vamos lá. Nos casos de decisão que der a lei tributária, interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, ou seja, está havendo divergência entre umas câmaras e outras. Uma Câmara lá do CARF entende de uma forma, outra entende de outra forma, ou então divergência entre as turmas pertencentes a uma mesma Câmara. Ou então, a decisão de uma Câmara ou de uma turma do CARF, ela contraria a decisão, o entendimento da própria Câmara Superior de Recursos Fiscais. Aí, nesses casos, caberá um último recurso, que é denominado de recurso especial. E esse recurso especial, que é cabível apenas nesses casos, ele é dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Agora perceba um pequeno detalhe, o prazo não é de 30 dias, o prazo é de 15 dias. Então o contribuinte toma ciência da decisão do CARF, se for cabível o recurso, ele tem um prazo de 15 dias para recorrer à Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então percebam que o foco aqui da Câmara Superior de Recursos Fiscais é a unificação da interpretação das normas tributárias.
Essa unificação, ela é necessária porque entre aqueles vários órgãos internos que compõem a CARF, está havendo divergência. Então, esse Conselho Superior de Recursos Fiscais vai uniformizar o entendimento do CARF. E esse último órgão é a Câmara Superior de Recursos Fiscais. Então, nesse momento, nós encerramos o assunto recursos das decisões administrativas, que foi dividida em 3 partes. A primeira parte relativa ao benefício, a segunda parte relativa ao FAP, fator acidentário de prevenção, e essa terceira parte relativa ao custeio previdenciário. Na próxima aula já trataremos de outro assunto. Até lá!